TV Candidez. Aqui a cidade tem mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e que você que está em casa possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de novembro, hoje é dia 5, fez um pouco de calor, o tempo ficou praticamente todo dia fechado. Ameaça de chuva, até choveu em alguns pontos de Divinópolis, mas não foi aquela chuva que estava sendo prevista de acordo com os sites de meteorologia. E sem perda de tempo, nessa terça-feira eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Você já sabe que toda a primeira terça-feira do mês ele nos ajuda aqui a fazer o programa. No mês passado, devido ao debate eleitoral, a TV Candidez contribuindo para que os eleitores de Divinópolis, Nova Serrana, conheçam um pouco mais dos seus candidatos, nós cedemos esse horário à direção de jornalismo e, portanto, no dia 1º de outubro, nós não tivemos aqui o programa ao vivo, uma vez que ele foi cedido à questão da justiça eleitoral. Agora sim, vou dar boa noite para Ramon de Assis. Boa noite, Ramon. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis, pela TV Candidez. É um prazer estar aqui novamente, depois de um período de 2 meses e levando aí dicas bem interessantes hoje aí. O Ramon participou conosco, como eu falei, no dia 3 de setembro, está voltando agora 2 meses depois, e eu sempre gosto aqui de agradecer ao Ramon, em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, porque ele sempre nos ajuda aqui a fazer o programa. Como é que foi a sua terça-feira de trabalho aqui em Divinópolis, Ramon? Você está aqui na Rio de Janeiro, isso. 426, na sala 1107. Exatamente. Foi um bom dia de trabalho, um dia tranquilo, especialmente com uma chuvinha bem mansinha, durante todo o dia, foi muito tranquilo. O dia de hoje eu sempre reservo os dias que a gente vem ao programa para ficar mesmo em Divinópolis, mais tranquilo. Ô Ramon, eu estava num ponto de ônibus, estava passando, caminho ali da minha casa na Goiás, e era um ponto de ônibus da zona rural. E uma pessoa me abordou. Quando é que o Ramon vai lá novamente? Eu gosto muito do Ramon. E aí me veio agora aqui na memória, esse paciente, na sua maioria, ele é um pouco dividido, estou falando especificamente do Ramon de Assis, ele é um paciente só da zona urbana. Você também tem essa metrificação aí da zona rural? Como é que funciona? Então, graças a Deus a gente tem pacientes de todos os perfis, Atendemos crianças de qualquer idade, adultos, idosos, seja qual for a idade a gente atende. E tem esse perfil também, Tem os pacientes que são urbanos, são das cidades, tanto que a gente atende aí hoje em 9 cidades presencialmente, Ontem mesmo a gente estava na cidade de Pompéu. Essa semana ainda estaremos na cidade de Itapecerica, mas nós temos assim uma clientela muito grande da zona rural. Então, muita gente da zona rural vem consultar com a gente aqui, sai lá do conforto da sua casa para vir visitar a gente aqui. Então, tem esse perfil também, Samuel. Só por curiosidade, sim, já que você falou da questão do paciente da zona rural,
ele entende um pouco mais do que quem só morou no centro, no centro urbano? Quando você fala da questão da importância da naturopatia, talvez pela proximidade já com o campo? Realmente tem essa diferença, né? As pessoas que moram no campo, né? A exemplo disso, o meu sogro e minha sogra residem na zona rural também. Eles têm uma proximidade com a natureza, um conhecimento, por exemplo, sobre as plantas medicinais, né? Eu sempre brinco que o meu conhecimento de plantas medicinais, né? O meu conhecimento é mais por livros, né? Eu conheço muitas plantas, prescrevo muitas delas e o nosso conhecimento é um conhecimento mais acadêmico, né? Mais dentro ali da literatura. E o conhecimento dessas pessoas, inclusive o meu sogro, minha sogra e outros conhecidos, né? Já tem essa coisa de conhecer a planta lá mesmo, né? No campo mesmo. E muitas vezes tem essa troca de conhecimentos. Eu atendo pessoas que muitas vezes levam para mim amostras dessas plantas, outra hora eu vou visitar essas pessoas lá e fico conhecendo lá aquele universo maravilhoso. Então tem essa proximidade realmente, né? O perfil do paciente da cidade é um perfil que busca uma saúde de uma maneira mais natural, sem efeitos colaterais, mas quem é da zona rural, normalmente por essa proximidade que ele já tem lá na porta da sua casa. Ramon, nosso tema já está na tela, como não despertar doenças hereditárias. Qual que é a proposta do naturopata Ramon de Assis apresentando esse tema hoje aqui ao vivo na TV Candidez? Então, é uma proposta que tem como principal objetivo levar para as pessoas a questão de que não é porque está na genética, não é porque é uma doença hereditária, não é porque o meu pai e minha mãe teve tal doença que eu preciso despertar, ou eu vou despertar essa doença. Até pouco tempo atrás, Samuel, acredito eu que até a década de 90, nós tínhamos essas questões de doenças hereditárias como uma sentença. Será que eu vou ter tal doença? Porque um tio meu teve, né? Uma tia teve um câncer de mama, será que eu vou desenvolver essa doença? Então ficava muito à mercê da sorte, né? Ou mesmo da fé, né, da pessoa. Será que eu vou desenvolver ou não? Então, a ciência, nesse período, né, através da epigenética, o estudo do desvendar do código genético do nosso DNA, trouxe para a gente essa possibilidade de sabermos que podemos sim trazer diversas doenças da nossa herança genética. Aliás, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Nós somos uma pirâmide invertida, né? Nós somos indivíduos, filhos de 2 pais, netos de 4 avós, temos 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Então, é uma pirâmide. Então, nós herdamos mais ou menos alguma predisposição de todas essas pessoas, o que nos coloca realmente com a possibilidade de desenvolver várias doenças hereditárias. Até existem, né? A gente conversava ainda há pouco sobre exames genéticos, né? Que podem mostrar ali uma quantidade maior de possibilidade, de percentual de possibilidade de despertar alguma doença, de desenvolver alguma doença ou não, mas tem a boa notícia de tudo isso. Essa questão de despertar as doenças hereditárias no nosso organismo está muito mais nas nossas mãos, Samuel, do que nós pensávamos há 3, 4 décadas atrás. A questão não é tão aleatória, não é tão à mercê da sorte como pensávamos, mas sim porque cada doença ela precisa de um ambiente para se desenvolver naquele organismo. Então, se nós entendemos quais são os ambientes mais favoráveis a essas doenças hereditárias e nós não propiciamos esses ambientes, nós fechamos as portas, diminuímos significativamente o percentual de chance de despertar de qualquer uma dessas doenças, desde a mais grave ou a menos grave delas. Mas, por exemplo, numa consulta, então, quando se fala da questão da prevenção, é importante que você saiba um pouco desse passado do paciente. Se o pai teve algo, se a mãe teve algo, ou isso não é importante nessa consulta com você, dentro desse tema nosso aqui? Depende muito da proposta do próprio paciente. Se o paciente nos procura preocupado, por exemplo, olha, meu pai e minha mãe desenvolveram diabetes.
e eu queria me prevenir de diabetes. Aí sim, esse histórico será importante, até porque ele já vai dar para a gente toda a informação necessária para que a gente possa prevenir de uma doença específica, como diabetes, né? Então, por exemplo, a gente vai sugerir que essa pessoa não seja sedentária, faça alguma atividade física, né? De preferência, 2 tipos de atividade física, uma atividade aeróbica e uma atividade de força, como a musculação, por exemplo, que estudos mostram que a musculação é uma das atividades mais importantes na prevenção da diabetes, já que a gente citou ela como exemplo. Mas, para além disso, né, modificar os hábitos alimentares também é de extrema importância. Não é só diminuir ou retirar o açúcar, é fazer um balanço ali de acordo com aquele organismo da pessoa, de quais são os melhores alimentos, quais são as melhores refeições para cada pessoa e para que ele não crie um ambiente para a diabetes se instalar. E, por último, né, e não menos importante, a questão emocional. Como as questões emocionais interferem no despertar dessas doenças hereditárias. É importante que as pessoas levem uma vida, né, na medida do possível, uma vida mais leve, sem muitas pressões, sem muita correria, sem muitos estresses. Claro que falar isso nos dias de hoje parece uma utopia, né? Parece muito difícil. Mas, claro, dentro de cada universo, dentro de cada vida ali, né, que nos procura, né, porque o naturopata tem a habilidade das questões psicológicas, né? Todo naturopata é também um psicanalista. Então, a gente tem ali condição de orientar esse paciente para que ele fuja um pouco daquele ambiente de estresse também. Então, um ambiente, por exemplo, onde o paciente vai ter uma atividade física adequada, uma boa alimentação e se livrar de um ambiente mais estressante, pode ser significativo, pode fechar aí praticamente todas as portas da entrada de alguma doença hereditária e, como nós demos de exemplo aí, a própria diabetes, Samuel. Muito bem, a nossa equipe está me dizendo que nós vamos ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. A gente vai fazer aqui um pequeno ajuste aqui no microfone. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você já sabe que num dado momento da vida você vai precisar de uma ressonância magnética e o nome que mais te inspira confiança é Megscan. A Megscan é ressonância magnética de qualidade
e que tem o diferencial, o horário estendido de 7 da manhã às 10 da noite, isso de segunda a sexta. E no sábado, de 7 da manhã a 1 da tarde, 3212-7414. Megscan, você já sabe, os melhores profissionais e os melhores equipamentos. Numa hora de ressonância magnética, o nome que mais te inspira confiança é Megscan. Nós estamos já em novembro, e novembro remete à questão do Novembro Azul, que fala sobre a prevenção do câncer de próstata. Na próxima terça-feira, aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu terei o prazer de receber o médico urologista Deni Veloso. Ele gravou uma chamada e a nossa equipe coloca pra gente. Olá, Samuel e meus amigos da TV Candidez. Dia 12 estaremos aí na TV Candidez. Eu queria deixar um grande abraço ao nosso colega Samuel e gostaria de lembrar que agora em novembro nós estaremos respondendo as perguntas no dia 12, referente ao Novembro Azul, referente às dúvidas de urologia. Será um programa ao vivo bastante bacana. Eu conto com a presença de todos vocês e a participação. Um grande abraço. Portanto, você não pode perder essa entrevista, vai ser na próxima terça-feira, ao vivo, aqui no estúdio da TV Candidez. Mais uma vez, a presença do Deni Veloso, ele que é médico urologista, professor da UFSJ e também médico que atende na ACOM, que é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Na próxima segunda-feira, vai ser dia 11, Divinópolis passa a viver um novo momento com a implantação da linha aérea Divinópolis Confins e também Divinópolis Campinas. Você pode entrar no site para você obter várias informações. Nós teremos um voo Campinas-Divinópolis, Divinópolis-Campinas e Divinópolis-Confins, Confins-Divinópolis e também conexões. É a informação de primeira também para quem assiste o programa Amostra Grátis da Saúde. Entrevistas que você pode acompanhar na sequência aqui no programa. Nós tivemos uma entrevista com a médica geriatra Nayara Gonçalves. Recebemos também o médico cirurgião plástico Dr. Sérgio Mourão, ele que vai estar conosco novamente no dia 19, ao vivo aqui na TV Candidez. E o casal Camila Mourão e Marcelo Dolabella estiveram conosco e você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. No próximo bloco eu vou chamar outras, inclusive mostrando aqui uma foto do nosso convidado de hoje, que é o Ramon de Assis. A gente está recebendo ele aqui hoje, nessa primeira terça-feira de novembro. O programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo e você sabe que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Programa de saúde gravado é no sábado. Aí no sábado não tem como você participar. Ramon, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. Sim. E o público às vezes manda texto, manda áudio e está valendo tudo, não tem problema. Samuel, me tornei diabético após período do Covid. Trabalhava na linha de frente e peguei 6 Covids. Rapaz, ele passou no teste de fogo aqui, o Fabiano Corgozinho, hein? Fiz uso de vários corticoides durante o tratamento. Queria saber do Ramon se existe uma forma natural de reduzir a glicemia além da atividade física. Como é que você vai ajudar aí o Fabiano Corgozinho? Dá os parabéns pro Fabiano, porque ele pegou 6 vezes Covid. É verdade. Realmente, pessoas que relatam ter pegado uma vez, né, já podem trazer aí sequelas terríveis, né? 6 vezes. Fabiano, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. Então, nós temos vários protocolos, né? Na verdade, desde sugestões, a gente trabalha muito com orientação da parte nutricional, né? Introduzir alimentos que podem ajudar no controle do índice glicêmico, né? E também plantas com uma proposta maravilhosa de regulação metabólica e também aí plantas que podem ajudar a diminuir aí, que sugam aí o açúcar dos alimentos, né? Nós temos vários protocolos. Tem que avaliar os exames, né? Tem que avaliar como é que a pessoa se encontra, os hábitos dela, a parte mesmo por exemplo, a gente sugere os alimentos, né? A mudança de comportamento ali da pessoa, a introdução de alguns alimentos que podem quebrar os picos glicêmicos. São várias estratégias, mas as plantas que ajudam aí nessa parte metabólica são muito eficientes, podem ajudar muito aí a reduzir o problema ou até ter uma remissão. O Ramon, uma pessoa perguntou aqui, pedindo para você, se você puder ajudar a explicar qual é a diferença da doença genética para a doença hereditária.
podemos dizer que são as mesmas coisas? A pessoa que não quis se identificar. Ah, sim, de toda forma a gente agradece aí a pergunta. De certa forma, né, a grosso modo, é a mesma coisa, né? A doença que a gente carrega no gene, né, é a chamada doença genética ou doença hereditária, que a gente herda aí dos nossos antepassados, em maior ou menor escala, né? Isso vai variar muito. Às vezes a gente vai herdar mais doenças do pai biológico, outra hora da mãe biológica, e aí é uma coisa que a gente não controla muito. Mas dá para saber hoje, nós temos exames que fazem aí essa interpretação, né, do percentual de chance de desenvolvermos determinadas doenças do nosso gene. Ramon, quais são as doenças mais comuns quando a gente fala da questão hereditária? Que você acha que pode causar mais impacto também na vida das pessoas e que essas pessoas devem mostrar uma certa preocupação? Bom, uma das doenças mais temidas, né, e aliás nós estamos aí no Novembro Azul, né, que remete a essa prevenção do câncer de próstata. Tivemos aí o Outubro Rosa, que também tem a mesma proposta aí para as mulheres, no câncer de mama. Então, acho que o câncer é uma das doenças mais temidas, né? E hoje a ciência já consegue fazer um raio-x aí do câncer, então a gente já consegue entender um pouco mais aí de como que essa doença se manifesta, né? A gente sabe que geneticamente, né, já existe aí, vamos supor, a pessoa já pode herdar geneticamente essa doença, mas é aquela questão do assunto de hoje. Nós podemos criar um ambiente mais favorável ao surgimento do câncer num organismo ou diminuir a possibilidade disso. Já sabemos, por exemplo, que quando o nosso sangue está mais ácido, né, o câncer só se instala em ambientes ácidos. Então, se nós acidificamos o nosso sangue, nós estamos aumentando a chance de desenvolver um câncer, né? Como você perguntou, qual seria as doenças mais temidas, citando aí o câncer como exemplo. Então, se nós alcalinizamos o nosso sangue, nós diminuímos o percentual de chance de desenvolver o mesmo câncer. Então, por esse entendimento, as coisas já começam a mudar, né? A gente consegue diminuir a margem do despertar de uma doença como essa, tão temida, né? E como que faz isso, né? Está tudo nos nossos hábitos, desde a atividade física, como perguntou aí o telespectador ainda há pouco, né? Desde a atividade física, quando nós fazemos uma atividade física, sobretudo orientada, adequada aí ao nosso perfil, à nossa idade, nós vamos fazer com que o nosso organismo fique mais alcalino, diminuindo a chance de desenvolver, entre outras doenças hereditárias, o câncer. Quando nós somos sedentários, nós ampliamos a margem de possibilidade de uma doença dessa instalar. Esse é um exemplo. Mas a alimentação, né? A gente sempre fala aqui no seu programa, Samuel, e a gente tem essa missão, né, de levar para as pessoas esse tipo de informação. Quanto mais produtos alimentícios, eu falo dos produtos alimentícios que em sua maioria são produtos acidificantes, que vão acidificar o nosso sangue, que vão facilitar a entrada de várias doenças hereditárias, dentre elas o próprio câncer. Então, quando a gente diminui a quantidade de ingestão de produtos alimentícios e aumentamos a quantidade de alimentos de verdade, nós também fechamos a porta para as doenças hereditárias e abrimos as portas para a própria saúde. É outro caminho também. Então, as mais temidas são as doenças ligadas ao câncer, né? Mas, claro, são tantas outras doenças, as doenças autoimunes, que em outra oportunidade a gente trouxe aqui no seu programa também. Eu ia te perguntar também sobre isso. Também deve ser uma preocupação. Também. Outra preocupação, porque são doenças de difícil controle quando já instaladas, né? Quando a gente fala de como não despertar doenças hereditárias, é o momento chave para que elas não comecem, porque depois que começam, depois que a pessoa está diabética, depois que ela tem aí um lúpus, depois que ela tem uma esclerose múltipla, são doenças muito agressivas e de difícil controle. Então, o melhor mesmo é nós cuidarmos para promovermos saúde no nosso organismo, fechando as portas para esse tipo de doença. Então, o primeiro passo é esse. Isso se assemelha com a própria prevenção, mas eu digo, a prevenção é mais específica, quando a gente sabe de qual doença a gente quer se prevenir. A promoção de saúde não, é o que eu estou propondo agora. Quando você muda seus hábitos em relação à atividade física, em relação à alimentação, melhora o seu ambiente emocional, você está promovendo saúde ao seu corpo e, portanto, você acaba fechando porta para qualquer doença hereditária, inclusive as autoimunes.
O Ramon, você já falou aqui em programas passados de uma situação que ocorre muito, é da pessoa, do paciente, ter iniciado o tratamento com o médico, na medicina convencional, Sim. seguir com o tratamento, mas ao mesmo tempo ouvindo a naturopatia. Sim. Quando a gente fala da questão das demências, isso também pode acontecer? Por exemplo, um acompanhamento com psiquiatra ou com outro profissional, com neurologista talvez, mas também na visão da naturopatia. Como é que é a sua experiência quando a gente fala da questão das demências? E aí a gente fala do Alzheimer e a gente fala de outras também. Quando o governo federal, né, baixou a portaria 971 em 2006, se eu não estou enganado, que é com a proposta das práticas integrativas complementares, que inclui a naturopatia, inclui a fitoterapia, a homeopatia e outras práticas, né, naturistas. Eu achei muito adequado, porque são práticas complementares a princípio, né? Então, a gente sabe qual que é a atuação da medicina convencional, né? Você citou aí, seja a neurologia ou qualquer outra especialidade médica. Então, é importante, principalmente para o diagnóstico de uma doença, né? Que nós precisamos desse diagnóstico e o melhor profissional para fazer isso é o profissional médico. Então, é feito o diagnóstico através de todo um mecanismo, né? De todos os exames possíveis. Então, feito o diagnóstico, será feito pelo mesmo profissional um bom controle, né? Por exemplo, um cardiologista vai cuidar muito bem da pressão arterial de um paciente e vai cuidar para que ela não fuja ali do que é normal, para não deixar que ela suba, que coloque em risco cardiológico aquele paciente. Mas, enquanto isso, a naturopatia tem um outro caminho a percorrer, o caminho da saúde, como a gente costuma dizer. Tem um caminho do controle da doença, que é extremamente importante, mas o caminho da saúde. Porque, muitas vezes, aquela pessoa se tornou hipertensa em função de um sedentarismo, de uma má alimentação, uma alimentação rica em substâncias que podem ali prejudicar e intoxicar aquele organismo. Então, a naturopatia vai ter aí como ferramenta, muitas vezes, as próprias plantas medicinais, né, que é uma das minhas especialidades, para que você faça essa mudança desse organismo. Então, paralelo ao tratamento convencional e necessário, você entra com a naturopatia, que vai trabalhar com a desintoxicação daquele organismo, promovendo ali uma melhor saúde, uma nutrição melhor, desde a própria orientação da alimentação, mas também de suplementos básicos, né? De minerais, vitaminas, para que aquele organismo fique mais saudável. Muitas vezes ele vai ter uma qualidade de vida melhor, mesmo tendo que tomar um fármaco, mas outras vezes é possível ter uma remissão e a pessoa ter uma melhora tão satisfatória que o próprio médico que acompanha aquela pessoa vai dizer, não, você não precisa mais desse medicamento, pode suspendê-lo. Então, a naturopatia entra muito bem aí nesse papel de complemento ao tratamento convencional. Você resumiu, e agora, que seria a minha palavra agora, que é a questão de dar qualidade de vida. Quando a gente fala do Alzheimer, por exemplo, ainda não se tem a cura, né? Assim, é muito difícil. Mas a naturopatia vai entrar orientando essa alimentação que vai trazer aí dias mais leves para a pessoa e para a família também, que acompanha de perto, que às vezes pode ser muito doloroso, né, Ramon? Com certeza, né? Das doenças que não têm uma cura ainda conhecida, né? Mas o que nós sabemos é a melhora da qualidade de vida. Eu tenho pacientes com Alzheimer. Essa sua experiência aí agora é muito importante. Tenho experiência com Alzheimer já de uma longa data. Tenho pacientes com esclerose múltipla, com várias doenças degenerativas do sistema nervoso. E essas pessoas que tinham um declínio considerável da doença, que é o natural da própria doença, a gente percebe que diminuiu muito esse declínio. Desaceleramos esse processo ali com a entrada de propostas naturais, desde uma mudança dos hábitos alimentares, quando possível uma atividade física dedicada ali, e também com a proposta de plantas medicinais, né, que hoje já tem uma lista no próprio SUS, mostrando as plantas que são ali utilizadas pelo Sistema Único de Saúde, mas outras plantas mais que ajudam muito a melhorar o desempenho, né, desenvolver a parte cognitiva, memória, concentração. Então isso atenua muito os processos da doença e melhora a qualidade de vida, inclusive de quem acompanha pessoas com essas doenças. Ô Ramon, vou ter que encerrar agora com uma pergunta do Francisco Cabral. Olá, Samuel, boa noite, acompanhando sempre o Amostra Grátis da Saúde. Pergunte ao Dr. Ramon, tendinites, osteoporose,
qual que seria uma sugestão no que diz respeito à alimentação? Parabéns, estou sempre acompanhando vocês. Vou reforçar, amor, osteoporose e tendinites. Obrigado, Francisco. Francisco, muito obrigado, um abraço, viu? Então, são problemas distintos, né? A tendinite, que faz parte do rol aí das doenças inflamatórias. Veja bem, a maioria das doenças inflamatórias ou doenças crônicas, né, inflamatórias, elas partem de uma balança, como eu costumo dar de exemplo, onde a pessoa está tendo mais práticas pró-inflamatórias do que práticas anti-inflamatórias, a começar pela própria alimentação. Então, a pessoa que não se preocupa com a alimentação, come ali, né, o que está acostumado no dia a dia, pode ser que ele esteja ingerindo alimentos mais pró-inflamatórios do que anti-inflamatórios. Daí, já começa a propiciar o surgimento de doenças crônicas ou inflamatórias, como a tendinite. Então, isso quando acontece as repetições. Claro que a tendinite também pode ser uma única vez, aguda ali num momento da vida e não voltar mais. Mas outras doenças crônicas dependem muito dos seus hábitos, inclusive de atividade física, né? Se a pessoa tem ali um hábito de atividade física, ela inibe muito o surgimento desse tipo de inflamação. Já a osteoporose, já entra outros aspectos, né? A osteoporose engloba, por exemplo, a questão da baixa de hormônios. A gente já trouxe um tema aqui no programa também, falando sobre os fito-hormônios, né? Qualquer hora a gente vai voltar com esse tema, que muita gente me pergunta sobre isso. E temos sim protocolos de plantas medicinais para fazer a modulação hormonal, que é 100% segura e muito eficaz. Nesse caso, a osteoporose, o organismo da pessoa começa a baixar a produção do hormônio estrogênio. E o estrogênio é o hormônio responsável pela produção de células ósseas. Então, quando esse hormônio cai, quando a pessoa não está bem suplementada, né, se alimentando ou suplementando de nutrientes que vão melhorar aí a massa óssea, ela vai começando a perder, né, essa massa óssea, culminando aí na osteoporose. E claro, na atividade física, hoje estudos mostram que a musculação, Francisco, pode ajudar e muito no ganho de massa muscular, mas também no ganho de massa magra. Então, a atividade da musculação deve ser procurada para quem quer prevenir, por exemplo, a osteoporose e, claro, para a tendinite também. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para a Helena. Acabou de mandar aqui uma mensagem. Olá, Samuel, boa noite. Estou acompanhando aqui o programa. Gostaria de marcar uma consulta. Teria disponibilidade para esse mês? Ô, Helena, acabei de mandar aqui uma mensagem para a Rosângela, né? Ela já até me respondeu aqui, ela vai entrar em contato com você. Obrigado pela sua audiência. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para Novembro Azul, que remete à questão da prevenção ao câncer de próstata. Nós teremos 2 datas relacionadas a esse tema. Na próxima terça-feira é o dia de Deni Veloso e o Túlio reforça mais uma vez a chamada. Olá, Samuel e meus amigos da TV Candidez. Dia 12 estaremos aí na TV Candidez. Eu queria deixar um grande abraço ao nosso colega Samuel e gostaria de lembrar que agora em novembro nós estaremos respondendo as perguntas no dia 12, referente ao Novembro Azul, referente às dúvidas de urologia. Será um programa ao vivo bastante bacana. Eu conto com a presença de todos vocês e a participação. Um grande abraço. Veloso, médico da ACOM, que vai estar conosco na próxima terça-feira, dia 12, aqui no estúdio da TV Candidez. Ele que também é professor da UFSJ. Obrigado aí ao Túlio. Eu tomei conhecimento hoje que a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, da Oncologia, vai tomar posse essa semana como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A posse vai ser no Rio de Janeiro. Os nossos parabéns à doutora Angélica, ela que é aqui de Divinópolis, uma conceituada médica na questão da prevenção e no tratamento do câncer, da oncologia, e que roda o Brasil, roda o mundo em congressos, palestrando, trazendo informações. Doutora Angélica, portanto, à frente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Wilson, lá da Pitinga, em Porto Seguro. Ele mandou agora aqui uma pergunta. Agora há pouco eu vou fazer aqui a pergunta dele, mandar um abraço para ele, que ele falou aqui que é Maré Beach Bar e no fim da estrada da Pitinga, em Arraial da Ajuda, está acompanhando o programa, experiência gastronômica de qualidade Arraial, considerada a melhor barraca da Pitinga, frutos do mar em geral, música ao vivo em vários dias. Ô, meu caro Wilton, um grande abraço para você e obrigado pela audiência aí no Maré Beach Restaurante. Ele está fazendo aqui uma pergunta que já eu vou fazer aqui ao Ramon de Assis daqui a pouco. Antes de fazer aqui a pergunta do Hilton, nós recebemos aqui no WhatsApp da TV Candidez, do programa Mostra Grátis da Saúde, pouco antes aqui da gente entrar com o Ramon de Assis, de algumas reclamações com relação à poluição no entorno da Companhia Siderúrgica Gerdau, aqui de Divinópolis, principalmente no bairro Antônio Fonseca, bairro Interlagos e Nossa Senhora das Graças. Algumas pessoas se queixaram que, mesmo com esse tempo agora considerado com chuva, a poluição, às vezes, ela é marcante dependendo da força do vento. Nós vamos tentar entrar em contato com a assessoria de imprensa da Gerdau para ver que posição a Gerdau pode dar, uma vez que o telespectador da TV Candidez sempre merece atenção nesse aspecto da poluição, que, segundo alguns, causam prejuízo. Nós também fizemos um contato com o pneumologista Jander Castro, provavelmente vamos ouvir ele também, para falar dos malefícios que possivelmente essa poluição causada aqui de Divinópolis pode causar para os moradores do entorno. Obrigado a você que participou aí sempre. Agora há pouco o Hilton da Pitinga mandou aqui uma pergunta sobre a questão da ingestão, dos benefícios da ingestão do peixe. Se ajuda na prevenção de algum tipo de doença, Ramon de Assis? Então, um abraço, né? Com certeza, né? O peixe é um excelente alimento, é alimento de verdade. A gente sempre tem frisado isso, né? A gente também, nós naturopatas, estudamos aí todo o perfil metabólico do nosso paciente. Então, a gente, por exemplo, analisa aí o tipo sanguíneo, né? Cada tipo sanguíneo tem também um metabolismo específico, né? E sabemos aí que algumas carnes, né? Especialmente a carne de peixe, é muito bom, muito saudável e realmente deve ser consumida frequentemente, viu, Wilton? Parabéns aí. O Evandro Moreira está perguntando aqui que ele tem uma gota que perturba ele bastante tempo. Faz muito tempo que ela não vem. Pode ser porque ele está ficando um pouco mais velho e ele está dizendo aqui que não mudou nada no seu hábito alimentar. Você pode explicar o que é a gota para quem não sabe? Então, não é gota d'água não, né? É gota que dói. A gota que dói. É uma dor muito intensa, né?
quem tem sabe do que ele está falando aí. É a razão da gota, né, que são dores articulares nos membros inferiores, principalmente, dos dedos dos pés, né, muito comum, é causado pela elevação do ácido úrico da pessoa. Então, assim, por mais que ele não tenha modificado os hábitos, aliás, Samuel, pode até ser por isso, né? Evandro, né, que fez a pergunta, pode ser por isso, porque muitas vezes a gente traz hábitos ruins ao longo de toda a vida. É muito frequente eu dizer para pessoas, às vezes, olha, você tem que tirar esse alimento do seu hábito, né? A pessoa, mas eu tenho esse costume de comer isso por 30, 40, 50 anos e nunca tive problema. Pois é, talvez seja por isso. Acumulou tudo ali. Acumulou tudo ali. Muitos anos comendo um alimento indevido para aquele organismo, para aquele perfil, né? E aí pode culminar aí num problema, né? Como, por exemplo, a elevação do ácido úrico, que pode ser aí por causa de alguns determinados alimentos. Então, o ideal mesmo é procurar um acompanhamento, viu, Evandro, para poder saber o que a gente pode modificar nos seus hábitos e incluir plantas, né, que podem reduzir sensivelmente. Eu gosto sempre de deixar alguma dica aí, Samuel, para as pessoas que fazem perguntas, né? Tem uma plantinha do campo que chama douradinha do campo, né? Valtéria douradinha, o nome científico dessa planta. Ela é fantástica para regular aí o ácido úrico, né? Claro que a pessoa deve tomar moderadamente, 2 vezes por semana, no máximo, aí é seguro. Mas temos aí outros, por exemplo, o vinagre de maçã orgânico, né? Na própria saladinha aí do dia a dia, com uma pitadinha de coentro, os dois juntos, coloca a pitadinha de coentro no vinagre de maçã e coloca na saladinha. Você pode só repetir o vinagre? Vinagre de maçã orgânico. Eu já te perguntei isso, mas eu vou reforçar. No supermercado encontra ou não? Então, nos melhores supermercados já consegue encontrar isso, mas... E esse vinagre de maçã orgânica, ele tem aquele gosto do vinagre mesmo, que a gente está acostumado a vida toda ou não? Ou ele é um pouco melhor ou não? O gosto é praticamente o mesmo, né? A diferença do orgânico para o não orgânico é porque as maçãs utilizadas para fazer o vinagre podem ser maçãs de macieiras que não têm aí o cuidado orgânico, ou seja, que podem ter ali presente adubos, pesticidas e tudo mais. Os orgânicos não tem aí adubos e nem pesticidas, tem um bom controle, então ela é mais natural, né? O vinagre de maçã orgânica é mais natural, então por isso que nós, naturopatas, vamos sugerir aí. Aliás, o vinagre de maçã merece um programa dele, ele tem muitos benefícios, né? Dentre eles, junto aí, por exemplo, do coentro em pó, pode reduzir significativamente o problema aí do ácido úrico elevado que causa a gota. Ramon, vou colocar aqui um áudio aqui no ar aqui, viu, Túlio? No meu microfone aqui. Vamos ver o que esse telespectador vai te perguntar aqui, ó. Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber, doutor, que tem algum remédio para desinchar a próstata. E para mioma também, se tem algum remédio para curar, para desinflamar. Telespectador aqui que mandou pra gente. Ramon, como é que você pode ajudar ele? Então... a gente aumento agradece, da próstata, né? Também mioma. Identificou? Não falou o nome aqui. E sim. assim, ele mandou, o correto seria a pessoa mandar um texto, né? Mas mandou um áudio, e eu ouvi o áudio, tá dentro, então reprisei aqui para você ouvir, para a gente tentar ajudar todos os telespectadores. Com certeza. Primeiro, obrigado, né, por mandar, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também. A questão da próstata, né, a questão do mioma, né, como ele disse, são problemas também ali, muitas vezes metabólicos, né? Então a gente precisa melhorar a alimentação para evitar ali os processos inflamatórios que podem fazer a hiperplasia benigna da próstata, né? Que não tem a ver com câncer de próstata ainda. A maioria de nós homens poderemos desenvolver a hiperplasia por maus hábitos, por ingerirmos mais alimentos inflamatórios, aquilo que a gente falou na abertura do programa e tem muito a ver aí com o próprio tema do programa. Então, eu gosto de sugerir sempre os temperos e especiarias, sabe, Samuel? Eles têm um poder fantástico, né? Hoje, se nós julgarmos aí numa pesquisa, né, na internet, até mesmo em sites de acadêmicos, nós encontraremos tudo isso que eu vou dizer agora. Mas o urucum, que é uma planta muito conhecida pelos indígenas, né, utilizada inclusive para poder pintar a pele, né, mas é utilizada também para a decoração e temperar os nossos pratos, conhecido também como coloral, né?
O urucum, ou Bixa orellana, nome científico, é uma planta maravilhosa para prevenir da hiperplasia benigna da próstata. E, ao mesmo tempo, essa planta ajuda também na prevenção dos miomas. É claro que nós temos protocolos específicos que nós só passaremos para os pacientes que a gente identificar ali as questões. Mas essa plantinha já ajuda nos dois processos aí. Viu? Um grande abraço e obrigado pela pergunta. Já que você falou da questão dos temperos, olha só a pergunta da Cleide, do bairro Bom Pastor. Olá, Samuel, qual que é a recomendação sobre o sal? Uma vez que sempre ouvimos que ele pode fazer mal à saúde, principalmente quem sofre de pressão alta. Cleide Alves, do bairro Bom Pastor. Cleide, um abraço, obrigado pela pergunta, pela participação. Então, vamos entender, né? Primeiro que eu brinco muito que quem deve ser chamado de sal, na verdade, né? O sal que sai do mar, vamos chamá-lo de sal integral. Por quê? Porque ele é íntegro, porque ele preserva ali todos os minerais que vêm do mar. E esse deve ser chamado de sal. Por que sal? Porque é uma substância rica em sais minerais. Esse sal refinado que nós temos à disposição no mercado, ele é o cloreto de sódio, que ele tem só 2 minerais, o cloro e o sódio, por isso esse nome. Então, esse sal refinado, esse é danoso para a nossa saúde. Esse sal, né, ou esse cloreto de sódio, melhor dizendo, ele pode trazer danos ao coração, danos aos nossos rins, pode causar, como você mesmo disse, a elevação da pressão arterial sistêmica, isso é verdade. Mas um sal integral, né, e são muitos que tem, desde o sal marinho, né, sal rosa do Himalaia, sal negro do Himalaia, sal de Mossoró, que é um sal brasileiro, né, e que é um dos mais ricos em minerais do mundo. São sais que trazem uma proposta de suplementação básica muito importante. Muitos desses suplementos que a gente hoje compra em farmácia, este sal integral possui. A exemplo disso, o magnésio, manganês, potássio. São substâncias que tem naturalmente nos sais integrais. E que de maneira dosada, porque tudo é a dose, né? Não podemos exceder, claro, mas o sal correto nos gera saúde. A exemplo disso, e quem mora na zona rural pode comprovar o que eu vou dizer, as vacas, né, precisam de sal no coxo para serem saudáveis. Se não tiver sal para as vacas comerem, elas adoecem. E que sal que é esse? Um sal integral, rico em sais minerais, para que ela possa ser saudável. E o nosso organismo não é diferente, nós precisamos de minerais. Hoje em dia tem muito prescritor, nutricionista, médico, naturopatas, indicando, prescrevendo, suplementos à base de minerais. Ah, você precisa de magnésio, você precisa de manganês, potássio, iodo, precisa de zinco, tudo isso que tem aonde? No sal integral correto. Então, o que nós devemos fazer não é abster-se do sal, mas sim utilizar em quantidades devidas o sal correto. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao Ramon, algum chá para acabar com a gordura no fígado? Aqui é Cleusa, moro no bairro Interlagos. Acompanho sempre a amostra grátis. Obrigado, Cleusa. Cleusa, um abraço, viu? Então, nós temos vários protocolos, né? Mas entendendo que a gordura no fígado, ela ocorre mais em pessoas que estão com sobrepeso. Então, entendendo essa dinâmica, o primeiro passo para a gente perder a gordura do fígado é diminuindo o peso. Então, se nós emagrecemos, a primeira gordura que a gente perde é a gordura visceral, é a gordura dos nossos órgãos, inclusive a gordura do fígado. E existe um engano ao se pensar que o que causa gordura no fígado são gorduras que a gente ingere. Não são. São exatamente os açúcares e os carboidratos simples, que a gente ingere a mais, que pode causar a esteatose hepática, nome técnico, né, da gordura no fígado. Mas o próprio vinagre de maçã, que eu citei ainda há pouco, pode colaborar muito em reduzir aí a gordura no fígado, mas nada como perder peso ou a própria atividade física. A Maria das Graças, do bairro Cidil, fazia jejum evitando o café da manhã, indo direto para o almoço. É recomendável? Obrigado, Maria das Graças. Ramon vai responder para a gente. Estou tentando acelerar aqui, que a gente tem várias perguntas, viu, Ramon? Tá bom. Maria das Graças, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Então, cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, dizer que todo mundo deve fazer o mesmo tipo de jejum ou coisa assim. O ideal é a gente analisar individualmente aquele caso. Eu gosto mais, quando eu indico jejuns, eu gosto mais do jejum que se começa mais cedo no dia anterior e finaliza no início da manhã. Eu prefiro esse tipo de jejum quando é o caso para aquele paciente. Mas o jejum realmente é uma ferramenta extraordinária para promover saúde.
O Ramon, Marina Alves está perguntando aqui de um tema que você também já falou, que é sobre a questão do açúcar, que muita gente aponta como o grande vilão para a saúde, está presente em tudo, né? Ali no chocolate, no refrigerante, bolo, etc, etc. É muito difícil ver um bolo sem açúcar. Ela pergunta, o mascavo é melhor? Marina, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Pergunta que realmente é muito complexa, eu diria. Vamos entender que os nossos antepassados, olha só, o açúcar e outros produtos alimentícios, né, que levam açúcar, são muito recentes na história da humanidade, né? Muito recentes. E desse ponto, que eu diria dos 200 anos para cá, que a gente teve um boom aí, né? Nem 200, 100 anos para cá, que introduziu tanta coisa nos produtos alimentícios, os organismos dos nossos antepassados foram acostumados a digerir alimentos de verdade. Então, quando vem um açúcar, vem outros alimentos refinados, processados, o nosso corpo não sabe lidar com isso e adoece muito facilmente. Então, o ideal de açúcares e alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, é que a gente não faça um uso cotidiano deles. Por mais que isso possa impactar muita gente, mas não é interessante a gente consumir açúcar todos os dias. Açúcar de nenhuma espécie, viu, Marina? Nem o mascavo, nem xilitol, nem mel, nem rapadura, todos eles são açúcares do mesmo gênero. Todos eles vão causar um pico glicêmico, o que pode tanto despertar a diabetes, que a gente está falando de doença hereditária, para não despertar diabetes, mas também outras doenças autoimunes e doenças crônicas inflamatórias. Então, reduzir, para poder ser bem ameno, vou dizer, reduzir o consumo de açúcar. Túlio vai colocar para a gente aí agora, daqui a pouquinho, a gente já está finalizando a amostra grátis da saúde dessa terça-feira. Tem um grupo do WhatsApp que várias pessoas pediram, que é o grupo do WhatsApp que gera mais informação da saúde, que é o 991370003. Nunca é demais lembrar que o Ramon de Assis está na rua Rio de Janeiro 426, na sala 1107. E nas redes sociais, todo mundo pode acompanhar. Tá ali, ó, naturopata Ramon de Assis. Ramon, você tem um minuto para fechar para a gente aí. O que de mais importante dentro desse tema de hoje você gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira? Então, o resumo de tudo isso é dizer que a saúde está muito mais nas nossas mãos do que pensávamos há décadas atrás. As doenças hereditárias tão temidas do passado, que nós realmente achávamos, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Hoje não precisamos fazer essa pergunta, porque a gente precisa ter uma atitude de mudanças de hábitos, muitas vezes orientada por nós, profissionais da área de saúde, para que você feche as portas, diminui a margem de chance de despertar qualquer doença hereditária, por mais grave que ela seja. Então, hoje está muito mais nas nossas mãos. Né, o Samuel colocou aí as nossas mídias, né, o Instagram. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, mais sobre como gerar saúde, como diminuir a chance de desenvolver doenças, segue a gente no Instagram, né, naturopata Ramon de Assis, troca ideia com a gente lá que a gente vai poder te orientar muito melhor. Então, a mensagem é essa, a saúde está muito mais nas nossas mãos do que a gente imagina. Até o dia 3 de dezembro, para a gente fazer o último programa de 2024, eu não vou te pedir para você colocar o tema aqui, porque você vai pensar, né, vai ver com a sua equipe lá, sim. E a gente vai tentar trazer uma chamada também sua aqui, que é bastante importante. Obrigado, viu, Ramon? Mais uma vez pela sua presença aí. E muita gente pergunta aqui pelo grupo do WhatsApp, e ele está ativo e está crescendo cada vez mais. Hoje mesmo atendi um paciente que disse que já nos seguia no grupo, né, assistiu o seu programa, seguia a gente no grupo. Então, o grupo tem uma utilidade pública muito importante, a gente fica feliz por isso. Lembrando que as pessoas não participam ali, não, só vão ficar lendo o que de mais importante está é verdade, ali. É bom frisar. Nesse número que o Samuel passou... né, Bom dia, boa tarde, não tem isso não, Não tem, né? É um grupo fechado, a gente só dá dicas de saúde natural, eu e mais vários companheiros, né, colaboradores, nutricionistas, psicólogos, educador físico, fisioterapeutas, colaboram aí com a sua área para realmente fazer com que as pessoas vivam melhor. Obrigado, Ramon. Obrigado Até também, dia 3, então. Até, se Deus quiser. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar no sábado a partir de 13h aqui na TV Candidez. Breve, esta entrevista com Ramon de Assis, naturopata, vai estar disponível no YouTube. E aí você pode assistir e compartilhar.
ao vivo é na próxima terça-feira. Boa noite, Ramon, para você. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser, com o Novembro Azul. Até lá. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.